Saudações, já estamos preparadíssimos para mais um programa ao vivo e em direto na língua portuguesa e para o mundo inteiro, para as pessoas que estão pelo mundo e se comunicam na língua portuguesa. Desde já, gratidão pela vossa presença e também à nossa convidada de hoje que aceitou estar aqui, a Júlia Souza, vai trazer-nos um tema que fala do protagonismo, toma as rédeas da sua vida. A nossa convidada tem formação em administração e pós-graduação em gestão de pessoas. Há mais de 10 anos que atua como terapeuta holística, é mestre de Reiki, terapeuta floral, também facilitadora de círculos de mulheres, ministra workshops e palestras, desenvolveu os seus próprios métodos terapêuticos, é produtora de eventos holísticos, culturais, com ênfase no desenvolvimento humano, também é escritora e poetisa. Já vamos conhecer então esta temática que falava a todos vocês, mas antes disso deixar aqui algumas recomendações que impulsionam estes conteúdos e estes conhecimentos. Quais são eles? Qual é a sua forma de apoiar este projeto? É muito simples, é colocando o seu gosto desde já neste vídeo, se está por aqui, ou qualquer um dos vídeos que assista deste canal. É também fazendo o seu comentário positivo e subscrevendo o nosso canal. E efetivamente, com estas pequenas ações, impulsiona estas informações e permite que o YouTube, que é o canal que difunde estas mensagens, as faça chegar a mais pessoas, sobretudo aquelas pessoas que procuram temas relacionados com as temáticas que aqui desenvolvemos. Dizer-vos por último que há um chat que podem utilizar para colocar as vossas questões, que no final desta conferência a Júlia irá com certeza responder a todas elas muito amavelmente e com toda a simpatia que lhe é característica. Eu já estive aqui à conversa por ela, posso garantir que assim é. Portanto, deixem aí as vossas questões, sigam o procedimento que é colocar a palavra pergunta em maiúscula, coloquem a vossa questão e ainda pedimos que nos façam referência ao país de onde nos vêm. Sem mais demoras, vamos então dar as boas-vindas à Júlia Souza. Júlia, antes de mais, obrigada por aceitares o nosso convite, que sejas muito bem-vinda a este canal e passo-te a palavra. Gratidão, Vera. Por estar aqui com vocês. Já estamos? Já estamos. Uhum. Então, né, hoje a gente escolheu o protagonismo, né, para conversar. E o protagonismo, eu coloquei até um pouco assim, incisivo, né? Tome as rédeas da sua vida, né? Aquele convite para a pessoa dar uma segurada. E foi muito interessante porque eu enviei, né, a divulgação para algumas pessoas da minha lista de transmissão e teve uma que me respondeu assim, mas eu já tomei faz muito tempo. Eu achei ótimo, eu achei ótimo. E eu falei, bom, que legal. Então, de antemão, né, já saudando, né, todo mundo que está assistindo, já peço que aqueles que já estão empoderados e que já estão com as rédeas da vida, coloquem aí no chat, né, dicas de como foi esse caminho, né, de como aconteceu isso, porque eu acho super importante a gente honrar aqueles que já conhecem esse caminho percorrido, né, também não eu tenho todas as respostas, mas o convite é que a gente consiga olhar de uma outra perspectiva para as situações que a gente está vivendo e que não está ainda protagonizando, né, que não está tomando a liderança daquilo que poderia. Então, quem já souber, por favor, compartilhe. E às vezes a gente não sabe tudo, mas sabe um pouquinho, né? Talvez esteja já protagonizando a minha vida financeira, profissional, ou amorosa, ou espiritual, ou todas, né? Dificilmente a gente consegue estar totalmente autossuficiente em todos os setores da vida, né? Então, a intenção é a gente trocar figurinhas, compartilhar, conseguir entender o que o outro sabe, o que a gente sabe, e disso criar o nosso caldo, né? Criar aquilo que for possível para a gente compreender. Então, um convite que eu faço é para quem não está tão protagonista assim, né? Para quem não está tão liderando a sua própria jornada, que, por gentileza, tente, ao ouvir, né, nessa conversa que a gente vai fazer, esvaziar um pouquinho o seu copo, né? Esvaziar aquela visão e aquela autoimagem que possui de si. Essa semana, eu conversando com uma pessoa que eu estava prescrevendo um floral, ela trouxe uma série de demandas, de situações que ela dizia que não estava indo tão bem na vida. E toda vez que eu tentava falar algo para ela, ela dizia, não, mas isso não, isso não. E eu nem conseguia concluir um raciocínio, ela dizia que não. Eu falei, bom, mas não está me trazendo uma problemática?
não está funcionando desse jeito que tu está fazendo. O que eu estou te pedindo é só para escutar um outro. Talvez não vai servir para nada. Assim como para quem está assistindo essa conferência. Se tudo que eu falar não fizer a menor diferença, só desliga, namastê, né? Gratidão pelo tempo investido, né? Ao final do vídeo, não usa nada. Mas talvez tenha algumas dicas que possam mudar a perspectiva, né? Dar um passo atrás e ver, olhar para a própria história de uma forma diferente, talvez possa ser útil em alguma medida, né? Para cada um. Então, meu primeiro pedido, né? Meu primeiro convite é tenta esvaziar um pouco, né? Principalmente a visão que tem sobre si mesmo. Vamos tentar dar uma limpada nas gavetas, né? E olhar para isso de um jeito novo. Então, se a gente fica muito reativo, né? Se a gente fica muito defensivo, a gente nem consegue receber o novo. A gente fica só com as nossas velhas crenças maravilhosas, só que não estamos levando aonde a gente quer chegar. Então, se elas estão tão maravilhosas assim, o que está acontecendo? Se a gente está tão certo, por que estamos nesse lugar? Então, lógico, né, que as pessoas que vão compartilhar com a gente, inclusive, parabéns, né, para quem já está aí liderando a sua própria história, não significa que esse modelo vai servir para nós, né? Cada um tem um caminho, mas ele pode nos inspirar e pode dar dicas de como a gente pode se mover, né? Trocando, conversando, a gente consegue chegar a melhores lugares. E eu costumo dizer que quando eu vou fazer, por exemplo, uma receita, né? Eu quero preparar um alimento, fazer uma nova receita de uma coisa que eu nunca fiz. Normalmente, eu olho várias receitas e não faço nenhuma delas, né? Eu vou aprendendo um pouquinho de cada coisa, falei, não, mas isso não funciona, isso que eu gosto, vou adaptando e vou criando a minha própria receita. Só que isso não significa que eu que nunca preparei um prato, né, determinado, vou partir do zero, porque eu não tenho esse conhecimento, né? Porque eu tenho essa limitação, essa dificuldade. Então eu vou lá com aquelas pessoas que sabem disso, estudam isso, ou pelo menos praticam isso muito mais do que eu, pego as dicas e, claro, sigo da minha maneira. Então essa é a minha recomendação sempre, que a gente possa fazer algo a partir da nossa verdade, mas considerando o caminho que outros já percorreram antes de nós e que pode facilitar a nossa vida. Não tem por que fazer o mais difícil se alguém já percorreu e conhece um pouco, né? Então, eu até anotei para a gente falar um pouco sobre a numerologia, né? Antes da Vera, estávamos falando sobre mapa astral, né? Sobre astrologia, antes de a gente entrar aqui no ar. E a história do mapa é interessante porque ele é eu digo que é o mapa do tesouro, né? Onde a gente vai caçar um tesouro e a gente tem pequenas pistas. Aí tu acha um bilhete que diz, caminha até aquela árvore, aí tu vai até a árvore. Agora cave 7 palmos, aí tu acha. Agora suba naquele tronco. Não existe o mapa, ele não vem assim com um manual de instruções muito objetivo, né? A gente vai tendo que se desafiar e ir entendendo. Mas a cada pedacinho que a gente vai compreendendo, mais claro vai ficando para a gente um pouquinho de quem a gente é no mundo, de quais são os desafios, né? E além do mapa astral, existe o mapa numerológico, né? Eu não sou astróloga, eu gosto, me interesso, leio, mas né, sou bastante leiga. E estudo numerologia, né? Pratico numerologia. Então, dentro desse, eu costumo dizer que eles são maravilhosos quando combinados, melhor ainda, né? Porque a gente, um não desdiz o outro, a gente vai complementando e aprofundando esse autoconhecimento. Assim como diversas outras técnicas terapêuticas, né, que podem facilitar o autoconhecimento. Então, como protagonizar a vida, passo 1, conheça-te a ti mesmo, né? Então, assim, quem é você? O que você gosta? Até tem uma outra palestra que eu dei aqui no Mindália, mas, né, passando aqui pelo Brasil, que foi falando sobre isso, né? E isso conta um pouco de tudo aquilo que a gente gosta, de tudo aquilo que a gente faz, né? Quem a gente é o resultado das nossas escolhas, né? Também. Então, a numerologia me ajudou da seguinte forma. Primeiro, se a gente calcula, até vou deixar a dica para vocês, porque é bem simples de fazer, para descobrir, não o mapa todo, claro. O mapa tem vários sites que fazem gratuitamente na internet, né? Que é possível fazer. Ou também, né, eu posso mobilizar o mapa social básico, né, se alguém tiver interesse, eu posso mover, mas agora qualquer um pode fazer, matemática básica, soma a sua data de nascimento completa, tá? Então, a minha data de nascimento é 17 de junho de 83. Então, 1 mais 7, mais 0, mais 6, mais 1, mais 9, mais 8, mais 3, a minha dá 35, reduzimos a 8. Você vai reduzir esse número de 1 a 9, né? Então, quem quiser fazer, escreve a sua data de nascimento e vai descobrir ali o seu caminho, o seu destino social. O que é isso? É o que a gente veio caminhar nessa vida. Para cada um é de um jeito, né? Lógico. Quer dizer, existem 9 possibilidades, assim, superficialmente falando, né? Existem aprofundamentos, mas esse mapa básico já dá uma boa informação.
Então, esse caminho que eu vim percorrer, eu que tenho o número 8, Vera, se tu quiser fazer o teu, depois me conta, a gente já constrói. E o pessoal que está assistindo também, se quiser deixar, depois posso comentar um pouquinho sobre cada um, né? E a gente percebe o seguinte, às vezes a gente vem aprender uma história 8, né? Vou pegar o meu caso, eu vim aprender 8, e eu fico cismando em ser aquele caminho 6, que é o número do serviço, por exemplo. E aí a minha vida toda eu pauto num caminho que não é o meu. Então, eu não tenho como protagonizar se eu tiver num caminho que não é o meu. Porque não é meu, é teu, é do outro, né? Então, como é que eu vou ser protagonista de algo que eu não conheço, que eu não domino, que eu não sou? Eu preciso ser autêntica, eu preciso ser, né, carregar a minha verdade comigo. Mas eu nem sei qual é a minha verdade. Bom, então esse é o primeiro dever de casa. Tem que descobrir, né, qual é o caminho. Não só a numerologia é uma ferramenta, né? Quem acredita, bacana, quem não, estou trazendo uma possibilidade, né? Mas existem infinitas. Então, quando a gente começa a entender que esse caminho, né, o caminho que Júlia veio percorrer, cabe a ela, e aí Deus, o divino, a fonte que tudo é, cada um dê o nome que quiser para, né, para a fonte da criação, não é tão maléfico, né? Então, Deus dá lá uma ferramenta para a gente fazer um bom uso disso. Bom, a Júlia tem que viver um caminho 8, como é que ela vai fazer? Ele me dá lá uns talentinhos para eu dar, né, para me dar uma força de passar por esse caminho com maestria, passar ele bem, não é para passar como na escola, que a gente passa raspando com a média, assim, aquela nota 7, não, passa bem, que você tem talento para isso. Mas é como um campo minado, né? Tem os desafios também, não é assim só mar de rosas. Tem aqueles desafios que a gente vem aprender e tem aqueles caminhos que são de talento mesmo, né? Que tu faz muito bem. A questão é que quando a gente está muito voltada para o externo, a gente fica tendendo, sei lá, por exemplo, você montou uma marca, um negócio, ao invés de pensar aquilo que você faz bem, que te nutre, que te dá sentido à vida, começa a fazer um negócio, né? Monta um negócio, um empreendimento, porque existe uma demanda para ele, né? Porque existe um público necessitando daquilo. Não é que não possas ter cliente, mas isso não é a tua verdade. Em algum momento isso vai cair. Né? No xamanismo tem uma carta que se chama Cara Pintada, né? Eu uso bastante o oráculo da James Sans, que é Cartas do Caminho Sagrado, e uma das cartas dela é Cara Pintada e fala das máscaras, né? A única forma de a gente não ser desmascarado é a gente não colocar uma máscara, né? É a gente ser espontâneo, autêntico, íntegro com a nossa verdade. Então, quando a gente trabalha dessa forma, acho que meio caminho andado, né? Ser quem é, colocar autenticidade naquilo que faz, escolher a sua verdade e, lógico, fazer uso de todos os talentos e as ferramentas que a gente já tem, né? Essa é a premissa básica, esse é o ponto 1. Agora, se a gente já não sabe qual é esse talento, fica um pouquinho mais difícil, né? Existem esses desafios no mapa que a gente costuma dizer que são aquilo que a gente poderia fazer melhor e a gente... chegou alguém. Então, esses caminhos são os desafios, né? Então, quando esse desafio acontece, normalmente a gente se identifica com ele. Quando eu faço o mapa, eu costumo notar que as pessoas têm muito mais uma tendência a se identificar com aquilo que veio aprender do que aquilo que já é bom, né? Aquilo que precisa aprender a usar. Então, como conhecer as ferramentas? Como fazer uso daquilo que é bom para si? Tem várias possibilidades. Uma delas, eu acho que a gente entender quem é que inspira a gente, né? O que te move, o que te nutre. Quando a gente começa a fazer aquilo, a pista é tu mesmo, né? Não tem uma pista externa, a pista é quem a gente é. Então, no momento em que eu começo a transbordar, eu sempre falo que o protagonismo, a liderança, ele está sempre associado, até pela cultura capitalista que a gente vive, né? Ele está sempre associado a uma competição. Eu sou melhor do que o outro, eu protagonizo em relação a você, né? E eu não vejo dessa forma. Para mim, o protagonismo ele é o transbordamento de quem a gente é. Então, quanto mais verdadeiro eu sou, não tem como alguém ser mais eu do que eu, porque só eu sou eu, né? Então, quando eu começo a transbordar e ser a líder da minha história, líder da minha vida, líder de si, né? Quando você é líder de si, o resto, né? Cada um vai ser líder de si, e que bom se todos conseguíssemos ser, né? Então, esse transbordamento, esse poder pessoal totalmente ancorado, enraizado, é que faz com que a gente possa se sentir à vontade na nossa própria jornada, na nossa própria vida, né? Então, por exemplo, né, essa coisa da competição. Suponhamos que a gente está falando de uma organização, né, de uma empresa. Então, existe um diretor, que é a liderança máxima, vamos colocar nesse quadro, né, nesse organograma imaginário, e existe um gerente. Esse gerente, talvez ele tenha mais capacidade de ser líder, né, talvez ele tenha mais liderança tradicional, né. E a gente faz vários cursos de liderança, né, eu
que vem da área da administração, mas cada vez eu vejo que aquilo fez menos sentido, né? Porque é pregado uma liderança como se houvesse um modelo pré-definido e estabelecido de que isso é ser líder. E ser líder é um montão de coisas, né? Isso tem a ver com esse repertório que cada um traz. Mas tá, numa situação idealizada. Então, existe um diretor que é um bom líder e existe um gerente que também é um bom líder. Suponhamos que ele tenha características bem mais fortes do que esse diretor. Mas, no organograma, ele é inferior, né? Hierarquicamente, ele é inferior. Então, ele vai ter um alcance menor do que aqueles que estão acima dele, como no caso esse diretor. Então, como é que ele vai fazer? Se ele ficar na competição, né, se ele quiser provar para o diretor que ele está mais correto, que ele tem mais autonomia, ele não tem autonomia para isso. Ou ele pode perder o trabalho dele, né, é uma das possibilidades, ou ele pode não perder, mas os colegas, mesmo que o diretor o veja com bons olhos, porque se o diretor for um bom líder e ele tem um líder muito bom abaixo, ele vai querer isso junto, né, junto a ele, porque fortalece. Mas talvez os pares dele, né, os outros gerentes, não apreciem tanto, sintam que ele está querendo, né, protagonizar demais. A gente estava conversando eu e a Vera sobre o leão, né, que na astrologia o leão o leão, o pavão, é o que protagoniza, vai. Chega numa festa, a gente sabe quem é um leonino, né? Mas nem sempre o leonino é compreendido, né? Nem sempre é bom. A gente fala do brilho, né, do brilho do poder pessoal. A pessoa que brilha demais, ela também paga um preço, né, por isso. Então, né, no exemplo aqui da gerência, da liderança, como então esse gerente pode ser feliz enquanto não é um diretor ainda, se é que ele almeja isso, né? Há casos de vendedores que são promovidos a supervisores e fracassam brutalmente, porque eles eram bons vendedores e não são, né, bons líderes, vamos dizer assim, mas eram bons líderes das suas vendas. Então, eu estou trazendo esse exemplo só para a gente relativizar que esse conceito de liderança estereotipado, onde a gente precisa estar liderando um grande grupo, ou muitas pessoas, ou tendo uma visibilidade, isso é um pouco fantasioso. Nem todo mundo veio viver isso, né? Cada um de nós tem uma coisa para viver. Qual é o meu caminho de conforto? Então, eu acredito muito que é protagonizar a sua história dentro daquilo que veio fazer, que veio aprender, uma dica é, quando é que está confortável? Né? Porque entre a gente dizer que está confortável e estar tem um caminho, né? Não, está confortável aqui escondida dentro de casa. Não está. Não, está confortável ali no palco se eu não sou boa para aquilo. Não, também não está. Né? Fui treinada para, às vezes os pais, né, colocam as crianças lá, não, minha filha vai ser bailarina, nossa, a menina não... Não, a menina mega, sei lá, meditativa, transcendental, não tá para o palco, né? Não tá para brilhar naquele lugar, mas ela vai brilhar, de repente, como professora de yoga, mas não ali. Né? Então, essa projeção que a gente coloca em cima do outro, essas idealizações, essa romantização do que é ser o líder, também acaba gerando uma confusão. E a gente volta ao ponto inicial de como eu não caio nessa armadilha, entendendo quem eu sou, olhando para aquilo que me faz bem. Né? Toda a nossa conversa vai voltar um pouco para esse ponto, né? Porque não tem como eu ser protagonista considerando os limites alheios, né? Eu preciso entender como é para mim ocupar esses lugares, né? Então, uma coisa também que eu acho bacana falar é quem te inspira, né? Então, se vocês quiserem compartilhar aí também no chat, se for possível, para no final a gente conversar, quem te inspira? Quem é um líder que te inspira? Eu acho bem legal pensar nisso, porque quando a gente começa a entender quem é que inspira a gente, para mim, isso eu uso muito em dinâmica de grupo até, né? Quando tu me conta quem te inspira, eu entendo um pouco de quem tu és, né? Porque existem muitas pessoas inspiradoras, e por que a gente escolhe aquela? Aí eu posso te dizer, escolhe pelo menos uma pessoa e lista, sei lá, 3 características dela. Né? Essas 3 características, eu te asseguro que elas existem em ti. Ai, Júlia, não, tu tá exagerando, não, eu não sou boa como aquela pessoa. Tá bom, talvez exista uma semente daquela energia, talvez você não esteja no potencial máximo dessa habilidade, dessa força, né? Mas existe. Sabe aquela frase de a boca fala do que o coração tá cheio, ou que a gente só vê no outro aquilo que tem dentro de nós? Isso serve para quando a gente está sendo maldoso com alguém, né? Por que aquilo incomoda tanto a gente? Porque tem um pedacinho da gente, ou tem algo para curar, ou está rememorando uma história que a gente já viveu. E houve alguma ressonância. Né? Se não houvesse ressonância, a gente necessariamente não se doeria.
Por que às vezes alguém xinga a gente de uma coisa, a gente não se importa, e xinga de uma outra, talvez menos impactante, a gente se ofende muitíssimo, porque falou algum pedacinho de verdade, né? Mexeu no nosso ponto fraco, que a gente fala. Então, quando mexe nesse lugar que não é de conforto, tem uma informação, não é negativo necessariamente, é algo para a gente olhar. Né? E da mesma forma, eu falei do ponto negativo, porque por mais incrível que pareça, às vezes a gente tem mais facilidade de ver no que a gente não é bom do que no que a gente é bom. Quando eu peço para as pessoas falarem, lista tuas qualidades, as tuas habilidades, não, imagina, nem tenho. Sabe aquela humildade aprendida? Não é nem um pouco ruim tu dizer, não, eu tenho poder, não, eu sei fazer isso, não, eu tenho essa habilidade, eu estudei para isso, eu treinei isso, ou sei lá, nasci com isso, que bom, ou a minha família é assim, eu recebi isso da minha ancestralidade. Honrar os teus dons não é desmerecer ninguém, porque isso é a cultura da competitividade, né? A pessoa pode ser boa e eu ser boa também, que legal, vamos juntar as nossas bondades, as nossas habilidades, vamos transformar isso positivamente. Não é sobre o outro que eu preciso reinar, né? Então, quando a gente coloca o lado mais colaborativo, cooperativo e menos competitivo, a gente até se sente mais confortável de ser boa, né? A gente se sente mais confortável de protagonizar qualquer coisa que queira fazer, né? Um projeto. Eu costumo dizer, tá, como é que um líder se porta? Vamos supor que nós estamos em 10 pessoas dentro de uma sala que tem um problema que está acontecendo, sei lá, algum desafio que a gente precisa solucionar. Está todo mundo ali esperando, sei lá, o gênio da lâmpada aparecer para salvar, né? Ou esperando alguém chegar para resolver. Essas pessoas não desenvolveram sua autoliderança, né? Elas querem que alguém, um agente externo, venha com uma varinha de condão e resolva. Uma pessoa que tem uma tendência à liderança, possivelmente ela vai começar a pensar em situações. Não, e se a gente fizer isso? E se a gente fizer aquilo? Supondo que a gente tenha lá 2 líderes, aí um outro diga, não, isso não vai funcionar, que é o líder negativo, geralmente, né, é o do contra e tal. Mesmo assim, ele tem uma liderança, ele está sabendo relativizar, porque talvez um seja muito otimista demais, talvez tenha um otimista e um pessimista. O fato é que os dois estão problematizando, os dois estão querendo entender o que está acontecendo e sair daquele lugar. Talvez dê resultado, talvez não, talvez a flecha não atinja o alvo, mas chegue perto e dali você possa ver um outro caminho para percorrer. O fato é que sentado não vai funcionar. Né? Sentado esperando um milagre acontecer, né? Eu até creio em milagres, né? Mas eu acredito que 50% é o divino que move e 50% é a gente. Né? Não tem um milagre exclusivamente divino. Precisa ver, né? Tu quiser ter uma visão na montanha, tu precisa subir a montanha, senão não vai ter a visão. Mas eu posso ter em casa. Pode, mas assistindo televisão dificilmente tu vai ter uma visão, a não ser a visão da tela, né? Então, como é que a gente se coloca a serviço das soluções que a gente quer? Como é que a gente se disponibiliza para resolver conflitos? Quando eu trabalhava em empresas, né, quando eu era funcionária, eu sempre pensava assim, quando eu recebia uma demanda profissional, eu não posso levar isso aí, e sei lá, alguma coisa dava errado no caminho, eu não posso levar isso aqui para o meu líder, né, para o meu chefe, não resolvido, porque esse é o meu papel, eu preciso solucionar, é para isso que eles me pagam, eu preciso trazer uma solução. Né? Então, se a gente traz essa lógica, às vezes tu faz isso para alguém que te contrata, às vezes faz para um companheiro, né, para o esposo, para a esposa, mas não faz para si mesmo, né? Não faz para si, quando é para resolver a sua história, a gente, deixa que o tempo cura. Não, o tempo não cura, né? Deixa que o tempo ajuda. Não, o tempo não ajuda. A gente vai criando mais, enraizando ainda mais essas crenças que nos impedem de transcender. Então, geralmente, o que a gente precisa para sair dessa inércia? Um pouquinho de ousadia. Tem gente que precisa de um balde de ousadia para sair de onde está, tem gente que precisa de um conta-gota, não importa, mas tenta temperar, né, esse caminho atual com um pouquinho de ousadia, fazer algo que eu ainda não fiz, né? Se eu mudasse isso aqui, né? Porque ficar sentado, todo mundo abraçado, chorando dentro da sala, que tem ali, sei lá, estão trancados dentro da sala e ninguém pensa numa alternativa, vão morrer de fome ali dentro e nada vai acontecer. Né? Não existe uma solução mágica. Ou se existe, é menos provável. Né? Vamos pensar que exista, mas vai demorar um pouco mais, né, para chegar a esse resgate. Então, tem um livro que fala bastante da jornada do herói, né? A maioria de vocês, eu creio, já ouviram falar, de Joseph Campbell, e ele trata o que um herói faz, né? Ele fez um estudo de várias histórias de heróis, de mitologia, de todas as tradições, e existe um ponto comum, um ponto não,
um caminho percorrido comum a todos os heróis. Então, na verdade, o herói não é herói por acaso, né? E se eu perguntar para qualquer um, tu prefere ser o protagonista ou o coadjuvante, né? Sei lá, ser o Batman ou o Robin? Dificilmente alguém diz, o Robin é muito legal. Não, as pessoas preferem ser o que está protagonizando, né? Mas será que a gente quer percorrer o que o herói percorre? Será que a gente está disposto realmente a se colocar a serviço do que é importante ser feito, né? De colocar essa ousadia de enfrentamentos, né? Então, todo herói, ele passa pelos seus enfrentamentos, pelo seu submundo, né? Pelas suas sombras, pelos seus desafios. Não existe uma situação idealizada, ele sempre tem um conflito para resolver, ele sempre tem um ponto fraco, ele sempre tem alguém que também, né, tem o vilão. Então, se a gente esperar uma situação mega ideal, não, quando eu terminar de fazer aquele curso, aí então eu vou fazer, sei lá, tô fazendo um curso de gastronomia, hoje eu tô na comida, né? Tô fazendo um curso de gastronomia. Então, quando eu terminar o meu curso, eu vou fazer o meu primeiro, sei lá, meu primeiro omelete. Não, né? Não, por favor, vai testando, vai experimentando, vai vivenciando. E aí, à medida que isso for acontecendo, vai ficando mais fácil de perceber, não, aqui realmente, gente, eu acho que eu nem vou terminar essa gastronomia, porque não é para mim, eu não consigo fritar um ovo. E aí tu vai dizer, bom, talvez eu precise fazer uma outra coisa, né? Ou eu precise me formar em gastronomia, mas não para estar exatamente ali na linha de frente, eu quero gerenciar, eu quero ter o meu restaurante, daí eu quero poder saber como é que isso funciona, né? Como é que as operações ocorrem. Enfim, mas já sai do ponto zero para o ponto um. E a gente vai se experimentando, né? Sem muito medo de fracassar. Dificilmente as pessoas que estão ali sentadas olhando a vida passar, elas querem. É por medo de errar. A maior parte das vezes a gente tem medo de errar. Ai, mas e se, né? Vou fazer esse vídeo, nossa, mas e se a pessoa não gostar? E se ficar ruim? E se. Bom, se não gostar, a pessoa não assiste, né? Eu tô colocando aquilo que eu sei, aquilo que eu posso. O outro, se tiver gostando muito, que legal, se gostar médio, porque daí é aquilo que é do outro, né? A gente deixa de fazer os nossos movimentos preocupado com o outro, ou preocupado com a nossa. A gente dá uma super importância, né? A gente tem um lance de ego bem, nossa autoimagem, nossa importância, nosso orgulho. Nossa, isso pode dar muito errado. Como é que a gente vai colocar isso, né? Qual é o ajuste que a gente vai fazer para estar disponível para si, né? Para se colocar a serviço de si, entender que talvez o outro não goste da gente mesmo, que pena, pode acontecer e acontece bastante, mas que isso não invalida quem nós somos, né? Que normal, a gente também não gosta de todo mundo, vai, a gente, tudo que a gente olha é maravilhoso, a gente tece elogios a tudo, não, isso é o nosso senso crítico, a nossa linha de afinidade, e tá tudo bem, né, o mundo é bem grande, bem vasto, para que cada um possa fazer as suas escolhas e seguir vivendo nas tribos e se nutrindo daquilo que faz sentido para si, né, então, eu gosto de perguntar o que faz um herói, né? O que a gente considera. Claro que o herói vai para aquele lance bem estereotipado, né? Mas quando a gente vai bem para o grande, né? Para aquele cenário, às vezes faz a gente ir chegando mais perto do mais acessível, do mais fácil, né? Então, pensar nisso pode funcionar. Da mesma forma que eu perguntei quem te inspira como líder, uma dica é pensar quem te inspira como herói, né? Tem uma amiga de infância que era, sei lá, a She-Ra, né? Desenho da She-Ra. O outro gosta de Mulher Maravilha, e, enfim, um herói mesmo, um herói que não é de verdade, vamos dizer assim, né, também conta um pouco daqueles traços lá da personalidade que eu falei, também diz um pouquinho da gente. Né? Não vai dizer, não, mas aquela tua heroína é muito chata, ela é muito crítica e tal. Não, mas aí a pessoa adivinha, é exatamente isso, né? Então, a gente se inspira naquilo que são os nossos pontos fortes também, né? A gente está espelhando aquilo, né? Então, é um caminho. E a pergunta do por que não herói, né? Tá, se eu sei o que é ser um herói, se eu gosto, se eu acho bacana, se eu queria ser, por que eu não vou? Daí tem algumas possibilidades, né? Tem uma coisa que eu adoro, que na terapia acontece muito. Eu vou atender a pessoa, eu digo, tá, mas por que tu não vai fazer isso? Ela, porque não dá. Eu, tá, e se a gente fizer desse jeito? Porque a minha ideia sempre é ficar fazendo apontamento de caminhos, né? Sugerir possibilidades. Mas não dá porque reticências. Aí, ok, eu tento a segunda porta. E se X, Y? Aí a pessoa, mas quando ela chega no terceiro a mais, eu já desisti com ela. Porque quando a pessoa tem uma desculpa para tudo, é porque ela não quer sair daquele lugar.
E essa pessoa, às vezes, é a gente, não é mesmo? A gente é essa pessoa aqui. Não, se alguém te diz, sei lá, Júlia, por que tu não tá fazendo isso? Ah, não, mas é que, quando eu já falo, ah, não, mas é que eu mesma já me calo, já vou pra dentro, cara, do que eu tô fugindo, né? E quando a gente não quer, não quer e pronto. Agora, se tem um a mais, é porque tá ocultando alguma procrastinação, uma sabotagem, uma falta de alinhamento com o caminho que a gente tá, ou falta de planejamento, enfim. Esse a mais é me deixa aqui no meu lugar que tá ruim, mas eu quero reclamar, não quero resolver. Tá bom assim? Obrigada. Sai, terapeuta chata. Não quero brincar disso, né? Me deixa aqui. Então, se existe esse a mais, você não será um herói, tá bom? Preciso te contar isso. Né? Não me odeie, mas é verdade. O herói fala, não, mas que hoje tá chovendo. Ah, mas é que amanhã. Não, não vai rolar. Minha outra coisa é, quais são os teus padrões, né? Padrões enraizados. E não existe quem não tem. A gente vive, né, na constelação familiar, a gente fala muito disso, né? A gente está dentro de um sistema, a gente vem de um sistema familiar. Então, a gente aprendeu um monte de coisas, além de estar no DNA mesmo, mas a gente aprende, né, por observação e convivência, tu vai entendendo que tem coisas que, sempre foi assim. Nas empresas também é assim, né? Tu chega numa empresa e quer mudar, sei lá, o guardanapo de lugar e te vão dizer, não, mas aqui sempre foi assim. Não, aqui você não, isso deixa como tá. São padrões arraigados, enraizados, que geralmente não estão mais funcionando, né? Quando a gente encontra esse enfrentamento é porque não está funcionando, e mesmo assim a gente se mantém fazendo dessa forma. Então, como que dá para ajustar isso? Eu costumo dar uma sugestão, depende do que a pessoa vai trabalhar, né? Mas vamos supor, nossa, eu quero mexer no meu padrão de prosperidade. Eu sou uma pessoa que não estou com a minha prosperidade como eu gostaria. E aí tu começa a conversar com a pessoa e ela vai te dizer, eu falei, tá, e se tu pegar aquele outro talento que tu tem e fizer uma segunda renda? Ela vai dizer, mas eu não tenho tempo. Aí vai entrar lá para a lista 1, né, do a mais. Então tá, esquece. Então não vamos fazer. Me diz quem que tu acha que é alguma pessoa super próspera. Meu vizinho, nossa, meu vizinho é próspero. Como que esse teu vizinho age? O que ele pensa? O que ele lê? Conversa com ele, toma um café, troca uma ideia, procura entender o que esse vizinho faz para ser tão próspero assim? Qual a diferença que existe entre o teu jeito de agir e o dele? Claro, né, gente, considerando tudo aquilo que a gente é, que cada um vem num caminho, blá, blá, blá. Né? Não é para querer ser o cara, né, comprar a roupa que o cara compra, ser quem ele é, mas entender qual caminho, até que caminho neural ele percorreu para chegar naquilo ali. Uma pessoa que tem um bom relacionamento, né, pessoas que são casadas há 20 anos. Longevidade não é segurança de bom casamento. Estou dizendo pessoas que são casadas legal, assim, que tu conversa e são namoradinhas depois de tantos anos de casado, que tem, né, todo aquele romance bacana. Vou sentar e vou perguntar, nossa, mas como que tu consegue ser casada há tanto tempo? O que tu faz que dá tão certo? E ela vai dizer, minha filha, eu sou muito, tudo que ele faz para mim tá bom. Bom, para mim, que não sou submissa, já não ia funcionar. Mas eu vou dizer, tá, mas o que mais que a senhora faz que deu tão certo? Alguma coisa ali vai ter para mim, alguma medicina essa pessoa tem para compartilhar comigo, né? Não é possível, 20 anos tão certo assim. Então, sai da camada também da reatividade, senão a gente fica, mas eu não sou como ela, por isso que para ela dá certo, para mim nunca vai dar. Abre a mente, escuta um pouquinho, bebe dessa pessoa que sabe algo que tu não sabe, né? E acolhe. Então tá, o que essa pessoa casada, tão bem casada, consegue? E aí tá, de repente esse casamento não é muito o modelo que eu quero, mas eu vou conversar com outras pessoas, porque também não tem só um casal legal no mundo, né? Eu espero. Então a gente vai, dependendo da linha que tu quer trabalhar, estudar, essa é a minha sugestão, ver o que funcionou para os outros, né? Porque a gente não é tão claro que temos a nossa especificidade, né? Cada um é um, somos seres únicos, mas a gente está dentro de uma grande massa coletiva, né? Então a gente aprende comportamentos, a gente bebe da mesma fonte em muitos aspectos. Então ouvir um pouco que funcionou para o outro pode funcionar para a gente. Com certeza uma dica ou outra vai ajudar a dar uma clareada e sair daquela inércia, né? Que a gente está, ou daquele padrão, daquela crença totalmente bloqueadora dos nossos movimentos. Então, ajustando e desprogramando, né, aquele jeito de olhar. Com prosperidade é bem comum a gente ouvir as pessoas dizendo assim, né? Mas também aquele cara. Mas também. Não, mas também o quê? A pessoa teve um movimento. Mas ele nasceu rico. Tá, e a gente conhece um monte de gente que nasceu rico e ficou pobre, né? Então, mesmo. É lógico, né? Não vamos negar que existe uma desigualdade social. Então, um grupo com menor poder aquisitivo vai ter uma dificuldade diferente desse. Mas vamos pegar um grupo mais homogêneo, se eu analisar de perto esse grupo homogêneo, tanto aquele que tem mais prosperidade quanto que não tem, eles se movem diferentes. As pessoas dentro desses grupos têm características diferentes e fazem uso bom ou mal daquilo que, né, que vivem, que pertencem. Então,
a história do vitimismo, do coitadismo, é um terceiro alerta que eu faço. Ah, mas é que a vida não foi boa para mim. Gente, qualquer pessoa que você sentar numa mesa de bar e perguntar, tua vida foi um mar de rosas? Se tu ouviu sim, por favor, me conta, me liga, manda um telegrama, porque é impossível. Todo mundo já passou por um desafio. Mas o que a gente faz com isso que foi feito com a gente, né? Que movimentos eu gero para sair desse lugar? Que aprendizados e que lições eu tenho para poder me tirar? Nas constelações não existe muito isso, né? A vítima ou o culpado. Existe sempre uma dinâmica de troca e o equilíbrio desses sistemas, né? As coisas vão acontecendo para poder se ajustar e fazer aquilo para o mundo, aquilo que tem que ser feito. Então, se eu escolho ficar na vítima, a vítima jamais será a protagonista. A vítima jamais vai tomar a rédea da situação, porque ela acha que a culpa, sei lá, é do governo, é de Deus, é do marido, é do chefe, mas ela não, né? Então tá, meu marido é muito péssimo. Bom, ou se posiciona diferente, espera as coisas melhorarem, ou se separa, ou sei lá o quê. Qualquer caminho, lembra da ousadia? Qualquer caminho que ainda não foi percorrido, algo novo, algo diferente, né? Então, esses exemplinhos que eu dei são as autossabotagens, são coisas que não é alguém que faz com a gente se coloca nesse lugar, a gente vai fazendo isso, né? Eu brinco, pego o chicotinho e fica ali, não, se punindo, eu fiz isso, mas também não sai disso. Eu fiz isso, tá, pronto, chorou, brigou, fez as pazes consigo, agora levanta e vai pra vida. Vai fazer algo de bom com isso, né? Dá um bom lugar a tudo que aconteceu, mas te responsabiliza e coloca isso a serviço, né? Então, eu brinco que a gente tem os monstrinhos de estimação. É tão ruim. Mas eu já tô tão acostumada com ele é tão querido, eu já sei que horas ele come, eu sei que ele me morde, mas eu passo um mertiolate e tá legal. Não, né? Você despede desse monstro. Então, a melhor forma de começar a protagonizar esse momento, né, a partir desse momento, desse agora, é abrir mão do que não serve, é abrir espaço para o novo, né? Para abrir espaço para o novo, lembra? Esvazia um pouquinho, não tem como botar mais coisa, sei lá, o teu armário está cheio de roupa e tu vai comprar mais, não vai funcionar. Esvazia um pouco, libera, né? Nossa, Júlia, mas é muito difícil. Eu sou muito tímido, ou eu não consigo, eu não gosto, eu não aprendi. Faz pequenos movimentos, né? Pequenas ousadias, né? Não precisa botar uma peruca roxa e passear pela cidade. Pequenas transformações, né? Pequenos movimentos. Então, a minha sugestão é, não tá bom, muda. Tá difícil, pede ajuda, né? Hoje tem muitas ferramentas, né, pra gente, graças à Mãe Divina, hoje a gente tem uma infinidade de possibilidades de autoconhecimento, de trabalho, né? Tanto da psicologia, quanto de terapias holísticas, cursos, workshops, treinamentos, palestras, até no YouTube a gente entra, tem coisas gratuitas. Então, vamos fazer por onde, né? Vamos se colocar a serviço da nossa própria história. Esse é o convite. E eu coloquei pra gente fechar aqui que não existe mágica. Depois eu corrigi, não, existe mágica, mas a mágica ela é interna. Né? A mágica é o gênio da lâmpada. Quem é o gênio da lâmpada? É a gente, né? Esfrega o coração e deixa isso vir. Não tem o gênio lá fora que vai chegar e vai te trazer. Olha, sabe que eu fui com a tua cara, Vera? Peraí, deixa eu pegar aqui. Tá aqui pra você 5 milhões. Nossa, que gênio bonzinho. Nunca vi isso acontecer, né? No mínimo, tem que jogar na loteria, né? No mínimo, a gente tem que fazer a nossa parte. Às vezes, os anjinhos estão querendo ajudar e a gente está ali sentado fumando um cigarro na rede, né? Então, o quanto eu estou a serviço de mim? Né? Esse é o convite de pensar. Então, tomar as rédeas faz parte de abrir mão do que não serve, escutar experiências alheias e, principalmente, se autorizar a ser quem é, aceitar quem a gente é. Entender que liderança não é uma liderança padronizada. Entender que não é o que funciona para um, não funciona para todos, né? Quem eu sou e que lugar eu preciso ocupar nesse mundo, como eu posso me posicionar a favor de mim, da minha história, e contribuir com a minha sociedade, com a minha comunidade. Né? Eu acho que esse é o X da questão, protagonizar a sua história, não a do vizinho. É isso. Muito bom, Júlia. Gratidão por esta partilha. Muito bom. Também. Vamos passar então às questões. Vamos ver aqui o nosso chat. A todos vocês que nos acompanham, recordo que Mindalia Televisão é uma organização sem ânimo de lucro que tem como missão partilhar conhecimentos que promovem uma nova consciência para a humanidade. Se está por aqui, tem pessoas do seu entorno que sente que seriam interessantes para serem entrevistadas ou para dar uma conferência aqui ao vivo,
coloquem-nos em contacto com essas pessoas, poderão contactar-nos e fazer essas sugestões através da nossa página do Facebook, Mindália Televisão, ou então através do nosso site mindaliatelevisão.com, na secção Contacto ou na secção Oferecer uma Conferência. Alerto que esta secção Oferecer uma Conferência para que, se for o caso de que você queira dar aqui uma conferência, possa submeter esse formulário. Sem mais demoras, vamos então passar às questões do nosso chat. A Júlia estará aqui preparadíssima. Certo, Júlia? Preparada? Sim. Temos aqui um comentário, não é uma pergunta, mas é interessante. O olhar para dentro de si faz toda a diferença, verdade? Sim. Porque é muito mais difícil, né, a gente ficar procurando uma resposta fora, né? Até quis trazer isso de a gente olhar para o fora, porque não somos uma pessoa dentro de um grupo, né, dentro de um contexto. Então, lógico, quando a gente ouve assim, somos influenciáveis, todo mundo é influenciável, né? A questão é com que tipo de influência a gente quer se contactar. Então, a gente deve estar mais alinhado àqueles que fazem sentido para a nossa história, para a nossa jornada, porque a gente busca. Mas, depois de estar com muita gente, a gente volta para dentro e vê o que sobrou daquilo, né? Então, estar em contato consigo, eu vejo que é a única chave capaz de fazer com que a gente transforme aquilo que é preciso ser transformado, né? A alquimia sempre é interna. E esse interno, depois de bem elaborado, ele transborda para o mundo, né? Júlia, antes então de começarmos, também falávamos nós as duas sobre, às vezes, as diferentes partes nossas, não é? Embora façamos esta descoberta interior, às vezes há partes nossas que entram em contradição, não é? Ou seja, eu dava-te o meu exemplo no caso do leão e da virgem, não é? Porque um tem que se expor, o outro quer estar escondido. E isto reflete muito também na forma como nós nos mostramos ao mundo e as nossas ações, ou seja, nem sempre as características, porque temos sempre polos, não é? Positivos e negativos, que estão em interação, e esta interação às vezes é desafiante. Queres uma dica disso? O que quiseres dizer? Eu sinto que, assim, né, a gente é um combinado, por isso que é legal, como a gente estava conversando do mapa astral, do mapa numerológico, porque a gente tem uma tendência a pegar e simplificar uma pessoa, né? Então, eu sou geminiana. Tu é virginiana, é isso? Teu sol é em virgem. Tá. Então, vamos dizer, os geminianos falam demais. Ai, que mentira. Não, é verdade, a gente fala mesmo. Mas, não, um virginiano, eu tenho ascendente em Sagitário, então eu tenho metido a fazer essas piadinhas, assim, né, esse jeitinho engraçadinho, que é do Sagitário. Então, uma pessoa que seja gêmeos com ascendente em Capricórnio, não vai fazer essa piadinha que eu tô fazendo, né? Então, essa combinação de elementos é que faz ser do jeito que a gente, né, faz a gente ser como é. Então, nesse caso, tá, eu sou virginiana, que já sou mais séria, já sou mais metódica, o sol é a maneira como a pessoa pensa, né? E o ascendente é como age. Então, tu pensa de um jeito e na hora de executar é diferente. Então, como é que eu vou equacionar isso? Como é que eu vou funcionar? Tem um astrólogo maravilhoso que fez meu mapa uma vez que ele disse: precisa botar essas três para funcionar juntas, né? Essas três têm que sentar numa mesa e, olha, todo mundo tem que estar feliz nesse negócio, né? Então, equilibrar. Não dá para machucar uma para a outra tá bem. A gente precisa ter, ele falou, use 3 sims, né? Pegue sim para cada uma delas. Então, esses sims vão te ajudar a encontrar. Agora, acrescenta a lua aí para ficar um pouquinho mais difícil ainda, né? Então, vai lá e vê qual é a lua e como é que a gente vai resolucionar essa equação. Eu adoraria ter aquário. Pois é. Né? E aquário, e a lua é mais um jeito de sentir, né? Então, sente de um jeito aquário, bem, né? Bem libertário, vamos dizer assim. Então, quando a gente precisa elaborar qualquer coisa da vida, seja para a vida profissional, amorosa e tal, aquelas 3 forças estão dentro da gente. Não dá para escolher uma, porque a outra vai se sentir negligenciada, vai bater pé e vai querer. Então, olhar para quem a gente é, não é só assim, fui lá, olhei, que legal, agora eu sou isso, vou para casa e serei feliz para sempre. Não, é um trabalho constante, é uma transformação para sempre, né? Então, sempre, quando eu trabalho com florais, né? Então, eu prescrevo um floral, a pessoa começa a tomar, maravilha, chega num resultado fantástico e ela diz, que bom, tive alta. Não, agora vamos trabalhar a próxima etapa, né? Casca da cebola. E elas dizem, nossa, eu achei que tinha acabado. Não, pode acabar, né? A gente pode encerrar a qualquer momento, mas sempre vai ter algo além para olhar, porque
porque são camadas mais profundas, né? O que está na superfície a gente limpou, mas tem mais coisa para ver. Então, não é muito imediatista, né, essa solução. E o protagonizar também, às vezes nossa, eu tinha um super desafio, agora eu tô aqui na Mindália. Olha que legal, a Vera tá apresentando a Mindália. Então, ela já não tem mais esse bloqueio, já tá no mundo, já tá sendo vista. Mas a vida possivelmente vai convidar esse leão para brincar em outros lugares, né? Então, esse desafio super ok, o destino vai lá e diz, tá de parabéns. E agora ele vai te dar um outro, né? Pronto, sentei no trono, maravilhosa. Não, né? Não é bem assim. Uhum. E também falavas da numerologia, não é, Júlia? Isso ajuda-nos a conhecer partes de nós. E são formas também de descascarmos essa cebola, não é? Que tu falavas, essas camadas, de nós irmos nos adentrando nessas partes nossas. Sim. E aí tem alguém deixou um número aí, o teu, para ver da data de nascimento? Queres que dê? Não sei. Queres que dê um exemplo, é? Podes fazer o meu. Não temos, ninguém deixou. Não, ninguém deixou? Não. Mas posso deixar o meu, se quiseres. Ou fazes do teu, não sei. Pode falar o teu, qual é a data? O que é que precisas? Data de nascimento. 24/8/1980. Vamos ter aqui um exemplo. Mas essas partes realmente é isso que nos permite, não é? Então, número 5. 5, se eu somei bem, né? 5 é o número do... Eu não, a calculadora, porque eu usei a calculadora, claro. Então, 5 é o número do movimento, né? A pessoa que vem com o destino social 5 não é para ela ficar sentada lá em casa assistindo televisão, ela tem que ir para o mundo, ela tem que ir para a vida, ela tem que dar uma direção, ela tem que girar a roda, né? Então, vamos pensar que o número 1 seria a força que abre os caminhos, a força primitiva, original. O 2 teria uma energia um pouco masculina, vamos dizer assim. O 2, a dualidade, o complemento, o feminino, que vem para unir, para somar, né, para agregar. O 3, o filho. O 3, a energia de, agora já tem estabelecido o mundo, vamos dizer assim, mas precisa alguém para habitar, precisa mais alguém para habitar. O 4, ele vem, vamos botar ordem nesse negócio aqui. E o 4 vem para botar tudo dentro da caixinha. E o 5 diz, está tudo muito arrumadinho, deixa eu dar uma girada nesse negócio. Né? Então, o 5, ele vem para mexer com essa estrutura que já está formada. Né? Então, esse é o caminho que a vida vai te convidar, sim ou sim, todo o tempo. Vira e mexe, tá chamando para ir para ali. Né? Então, é isso. Claro que isso não é determinante de solução de como vou me mover, mas já te dá uma pista de quando tá tudo muito parado, opa, minha vida eu sinto que não tá fluindo. E outras pessoas que já vieram, de repente, como eu falei, do 4, para estabelecer a ordem, movimento demais já vai gerar um caos para elas. Elas precisam estar com os papéis em dia, com os documentos, com a casa organizada, com aquele, né, tudo mais preto no branco. Então, isso é muito pessoal, é muito relativo, né? Uhum. Mas então nós usamos, por exemplo, a numerologia, a astrologia, como forma de nos conhecermos e também de nos encaminharmos nesse propósito que nós trazemos de manifestação, não é, neste mundo. Isso. Aí no desbloqueio de crenças, né, que eu comentei também, eu sugiro as barras de Axis, né, minha mãe recentemente fez esse curso, estou recebendo, e muito interessante, vai desbloqueando, desprogramando, né, a gente trabalha com Reiki, o Reiki ele tem algumas técnicas de reprogramação psíquica, então a gente vai destravando aquelas caixinhas, né, então recursos existem inúmeros, né, hoje também é bastante popular o Theta Healing, e cada um vai encontrar o seu caminho, né, em questões já mais complexas, que envolvam padrões familiares, né, também falei de padrões arraigados, sugiro a constelação familiar, eu também trabalho com constelação e conhecemos, né, inúmeros profissionais, acho que também aí na Europa bastante, então não tem como a gente dizer, não tem nada que eu me ajuste, tem muita coisa, né, tem muitos caminhos possíveis, se não gosta de um, procura outro, né, e testa. E muitas vezes também vai variando. O máximo que vai acontecer é, não deu certo, e aí tu ficou no mesmo lugar que tu estava, ou seja, não perdeu nada, e, né, e vai seguir adiante. Uhum. Perfeito, Júlia. Temos aqui uma pergunta que nos chega do Brasil e diz: nem todo o herói tem em seu modo de agir ética e educação. O herói escolhido pela pessoa diz muito do que ela quer contar para si e para o mundo. É verdade, perfeito, né? É bem isso, então, por isso eu falo, né, quando a gente escolhe alguém, porque se a ideia é só vencer, né, se a ideia é só protagonizar passando por cima de tudo,
é uma ideia ok para alguém, mas talvez não seja a tua, né? Então, essa identificação conta de quem a gente é. Então, quem a gente é e quem a gente quer ser, que parceiros a gente quer ter perto da gente, né? Tem uma frase que agora ficou bem popular, assim, nos últimos tempos, mas que, né, apesar de estar bem batida, eu acho que tem seu valor, que é você é o resultado das 5 pessoas com quem você mais convive, né? E quando tu para pensar com quem que tu convive e de que jeito, hoje, vamos dizer, hoje, tá, 30 de outubro de 2019, com quem que a gente convivia em 30 de outubro de 2015, em 2014, né? Aquele grupo de pessoas, lógico, nos influenciou. Então, a gente tem escolhas, né? A gente pode escolher estar mais alinhado a, sei lá, líderes, heróis, ou colegas, ou coadjuvantes, que nos façam mais alinhados à nossa verdade, né? Aquilo que a gente já é e se sentir um pouco melhor. Porque senão a gente fica também na tentativa, na necessidade de pertencer, a gente acaba se ajustando e vivendo certos modelos que não são os nossos, né? Só para fazer parte, para ser amado, para ser incluído, para ser aceito. E não vai ter nenhum daqueles 3, pelo menos ali, dos teus 3 sims, geralmente nenhum está sendo contemplado, né? Perfeito, Júlia. Vamos então aqui ao nosso chat, temos aqui mais uma pergunta que nos chega de Lisboa e também temos mais uma data de nascimento para exercitarmos. Tem aqui muitas das minhas perguntas já respondeu, mas como protagonizar diante do contexto social em que vivemos, que nos pede que sejamos altamente produtivos. Muito interessante. Sim. Esse é de Lisboa? Eu estou passando aqui também pelo Instagram, né? Estou transmitindo pelo Instagram e tem aqui uma interagente que está comentando sobre a terapia floral, né? Que para ela fez muito sentido. Então é isso, a gente vai e para outras pessoas, nossa, floral não funciona, porque não que ele não funcione, mas tem que tomar 4 gotas 4 vezes ao dia. E a pessoa tipo, cara, esqueço de tomar, não dá para mim, né? Então a gente vai ter que tentar um outro método, né? Então para cada um vai sendo ajustado a sua medida, né? Da sua forma. Perfeito. Temos aqui uma pessoa que nos escreve também e coloca a data de nascimento. Queres fazer aí uma análise rapidinha, Pode. Júlia? É 29 de 12 de 1984. É 9, é isso? 29. Tá, 29. Do 12. 12 de 1984, é isso? É. Então, calculadora na cola dá número 9, né? Número 9 é o número dos caminhos múltiplos, das diretivas múltiplas e muitos talentos, geralmente, né? Que o 9, se a gente seguir aquela historinha, né, dos números, então o 9 é o número do sábio, é aquele que já viu tudo o que aconteceu antes, né? Ele viu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e aí ele tá ali, soberano, o 9. A vantagem do 9 é que geralmente ele carrega em si muita sabedoria, muitas possibilidades, né? Como se ele já tivesse percorrido todo o caminho, então ele pode escolher por onde trilhar. A desvantagem do 9 é que geralmente ele fica um pouco preguiçoso, né? Ai, não, já sei como é que é. Não, deixa. Ou então, fulano, faz pra mim, né? Porque ele já sabe mesmo, né? Então, ele é associado ao sábio, aquele que pode ensinar e que também pode escolher qual dos caminhos ele vai trilhar. É como se ele tivesse maestria em todos os caminhos, né? Super resumindo, né? Claro. Uhum. Essa data de nascimento, eu acho que eu conheço. É da Lívia? Sim. Essa pessoa que escreveu? Isso mesmo, Lívia. Que nos escreveu. Perfeito. Assim, podíamos desenvolver aqui um pouquinho mais, mas também eu penso, não sei se há mais alguma coisa que sobre esta temática do protagonismo gostarias de comentar, Júlia. Também estamos quase a finalizar o nosso tempo. Acho que já estamos bem de tempo, né? Já está quase 1 hora e acho que foi bem tudo isso que a gente colocou, né? Dar uma resumida dar uma releitura aí do que a gente anotou, né? A dica, assim, ver quem te inspira, quem te toca, para saber um pouco de quem tu é, se tá muito fora, né? Se a gente está muito fora de todo mundo que a gente admira, na verdade a gente precisa voltar a honrar um pouquinho as nossas verdades e se colocar a serviço delas, com ferramentas, né, das descritas ou qualquer outra, e seguir optando por si, né? Não tem uma fórmula mágica, né? Não tem um jeito correto de fazer, tem um jeito possível para cada um, né?
Sim, Júlia, é curioso, há bocado também falavas sobre a questão de nós querermos ficar onde estamos por opção, não querermos mudar. Sim. E eu pensei numa coisa que eu não tinha consciência, mas que passei por essa sensação e esse processo, que é muitas vezes também a responsabilidade, não é? Porque nós, ao mudarmos, temos que nos tornar responsáveis pela nossa vida. E isso, às vezes, essa responsabilidade, não colocar, porque é quase uma fuga, não é? Nós colocamos no outro porque não queremos assumir essa responsabilidade. Eu sinto que o vitimismo, ele caminha muito por aí, né? A gente escolhe... Nossa, bateu um super vento aqui. Então, o vitimismo, ele escolhe muito que lugar eu não quero estar. Né? Eu não quero estar no protagonismo. E aí, claro, se eu não estou protagonizando, alguém está. E a culpa é do outro, a culpa é de quem faz, né? Tem aquela história de se eu não faço, eu não erro. Então, peraí, não vou errar, mas também não acertei, mas também não fiz nada, estou nesse mesmo lugar. Né? Então, lógico que tem tudo a ver com responsabilidade, né? O herói é o cara que tem que resolver tudo. Não, tô falando de herói, mas não necessariamente. O herói é só para pegar bem aquele estereótipo, assim, do, né, o que está brilhando. Pode ser um filme, uma novela, qualquer coisa. Tem sempre esse lugar de destaque, né? E o destaque vai gerar uma responsabilidade. Todo mundo vai esperar, né? Alguém que já é... Pensa em alguém da família, da tua família, que sempre é aquele que resolve coisa, sempre é aquele que faz a ceia de Natal, sempre... Quando tem algo acontecendo de um problema, sei lá, faltou um alimento. Eu não alimento de novo, gente, eu tô com fome meio-dia. Vai lá que a pessoa X vai resolver. É aquela, a gente já espera. Ou, sei lá, aquele pai muito autoritário. O filho apareceu em casa com... Sabe aquele pai das antigas? Aí o cara apareceu com um piercing no nariz. Aí todo mundo já olha para o homem. Ninguém olha mais para o guri que chegou com o piercing. Olha para o patriarca, né? Para ver como ele vai reagir. Então, depois que a gente já está com a fama daquilo, aquilo chegou e já está, né? A gente acaba vestindo esse personagem e o mundo espera de nós isso, né? Então, tem uma responsabilidade para o bem e para o mal envolvida nisso, né? Muito bom, Júlia. Gratidão mais uma vez por esta partilha. A todos vocês que nos acompanham, recordo que esta conferência poderão ainda vê-la mais tarde e também partilhá-la nas vossas redes sociais. Antes então de nos despedirmos, Júlia, tens a palavra para que também te despeças de todos nós. Eu quero agradecer a Vera, né, a Mindália, no geral, sempre muito gentis, muito atenciosos, né, a todos que assistiram aqui, quem vai assistir ainda, né, porque fica gravado, então tem essa possibilidade. E quero dizer que, né, se alguém precisar dos meus trabalhos, dos atendimentos também, eu atendo por Skype, então a gente pode se comunicar. Hoje temos essa vantagem, assim como a palestra está sendo, né, online, os atendimentos também. Mas que em abril do ano que vem eu vou estar em Portugal, então, né, vou estar em Lisboa, vou ficar um mês aí para fazer uns trabalhos. Me coloco a serviço de todos. E é isso, gratidão pela energia compartilhada aqui. Que bom, gratidão, Júlia, também. E a todos vocês que nos acompanharam pela presença. Recordo que subscrever o nosso canal é importante e impulsiona estas informações. Da minha parte é tudo, eu despeço-me e até à próxima Conexão em Direto.